Nessa questão, a primeira observação que o aluno deveria fazer é que o ângulo x está entre π sobre 2 e π. Isso significa que o x é um ângulo que pertence ao segundo quadrante do ciclo trigonométrico. Isso é importante para a gente saber, porque um ângulo no segundo quadrante ele possui o seno positivo. Isso não resta muita dúvida, porque o valor fornecido é 1/3 positivo. E agora o ponto importante, fundamental para essa questão, era lembrar que para um ângulo do segundo quadrante o cosseno é negativo. E essa informação vai ser fundamental para a gente definir o sinal do cosseno. Bem, de posse do valor do seno dado, que é 1/3, nós podemos calcular o valor do cosseno. Já vamos fazer isso que vai ser necessário na questão. Lembrando que, de posse do seno, a gente pode achar o cosseno usando a relação fundamental. Então, substituímos o valor do seno dado, que é 1/3, 1/3 ao quadrado, o seno ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado, deve dar 1, para o mesmo ângulo. Dessa equação, nós podemos escrever que o cosseno ao quadrado de x será igual a 1 menos o quadrado de 1/3, que vale 1/9. 1 menos 1/9, efetuando os cálculos, nós chegamos no resultado 8/9. E, finalmente, para descobrir o cosseno, basta tirar a raiz. Mas observe que quando tiramos a raiz quadrada, nós vamos ter duas opções de resposta. O cosseno x poderá ser igual a mais ou menos a raiz quadrada do valor 8/9. Para definir qual é o sinal que convém para a gente no problema, é importante voltar a qual quadrante o ângulo está. Nós já sabemos que o ângulo no segundo quadrante deve nos fornecer um cosseno negativo. Portanto, a nossa resposta nesse caso é que o cosseno de x deve valer menos a raiz de 8 sobre 9. Raiz de 8 é 2 raiz de 2 e raiz de 9 é 3. Muito bem. Vamos guardar esse resultado que ele vai ser usado posteriormente. Então, nós sabemos que o cosseno do ângulo x é igual a menos 2 raiz de 2 sobre 3. Vamos agora calcular o valor da expressão pedida no enunciado. Para calcular essa expressão, que envolve outras funções trigonométricas, além do seno, cosseno e tangente, para calcular esse valor dessa expressão, a ideia é transformar todas essas funções trigonométricas e trabalhar apenas com seno e cosseno. Então, nós temos cossecante x, e a cossecante, por definição, é o inverso do seno, menos a secante x, que por definição é o inverso do cosseno, dividido pela cotangente, que é o inverso da tangente, portanto pode ser escrita como cosseno sobre seno, menos 1. Vamos agora efetuar o mínimo múltiplo comum, tanto no numerador quanto no denominador. No numerador, o mínimo vai ser o produto seno-cosseno, e agora, dividindo pelo denominador e multiplicando por 1, nós vamos obter cosseno x menos seno x. No denominador, o mínimo múltiplo comum será seno, e dividindo pelo denominador e multiplicando pelo numerador, teremos cosseno x menos seno x. Para efetuar essa divisão de frações, lembramos que ela pode ser calculada conservando a primeira fração, que vai ser a parte de cima, o numerador todo, vezes o inverso do denominador. Portanto, vai ficar seno x dividido por cosseno x menos seno x. Observe que agora nós vamos ter o cancelamento de todo esse termo, ele aparece em cima e embaixo, e teremos também o cancelamento do fator seno. Após esses cancelamentos, nós verificamos que a nossa expressão ela é equivalente a 1 sobre cosseno x, ou seja, é o inverso do valor do cosseno x obtido anteriormente. O inverso do valor obtido ele é igual a menos 3 dividido por 2 raiz de 2. Observe que quando fazemos o inverso, nós não trocamos o sinal, nós apenas invertemos numerador e denominador. E, finalmente, podemos racionalizar essa expressão multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2. O resultado final será menos 3 raiz de 2 sobre 4. Gabarito da letra C.